Olá, turistas! Meu nome é Leandro, você está no canal Aloha Porto de Galinhas. Seja bem-vindo à praia mais charmosa do Brasil. Hoje eu vou levar vocês para acompanhar um mergulho com cilindro nas piscinas naturais. O traslado é feito de jangada. Nós percorremos mais ou menos de 50 a 80 metros, variando de operadora para operadora. Cada jangada leva até 6 alunos por vez. O trajeto é feito até uma plataforma fixa. A água sempre cristalina. Dá para ver o fundo da piscina quando você olha para ela. Nessa plataforma já estão aguardando os instrutores com os equipamentos. No local vai ser passada uma aula teórica básica, onde o aluno vai aprender sinais de comunicação, como se comportar debaixo d'água, como respirar pelo equipamento, e sinais, manobras simples como equalizar a pressão, principalmente nos ouvidos, e desalagar a máscara caso aconteça. A piscina sempre cheia de peixinhos de várias espécies, a maioria pequenos e coloridos, todos inofensivos, é claro. Os instrutores ali sempre criando um clima descontraído, porque é normal que a maioria dos alunos tenham um certo receio, principalmente os que não sabem nadar e não estão tão habituados com a água. Então eles sempre criam esse clima de descontração para que os alunos relaxem, né? É preciso relaxar para que você possa aproveitar bem o seu mergulho. Depois de equipado, o instrutor vai tirar algumas fotos. O aluno é fotografado desde a equipagem, durante todo o percurso e até o final do mergulho. Não tem limites de fotografias. Todas as fotografias que são tiradas são enviadas. Às vezes enviamos pastas aí com mais de 100 fotografias, para que tenha um bom aproveitamento, né? Quando o aluno é colocado na água, o equipamento está inflado e ele funciona como um colete salva-vidas, como o colete do instrutor. O aluno fica flutuando, não é necessário fazer nenhum esforço e também por isso não é necessário saber nadar. Nós mergulhamos até com alunos cadeirantes. O instrutor faz uma manobra para que o aluno vá para a água, sem movimento brusco. O equipamento na água não tem peso nenhum. O colete nesse momento está inflado e o aluno flutuando. O aluno já está respirando pela boca. A máscara veda os olhos e o nariz. Isso faz com que o aluno já inicie a respiração bucal. Depois é só colocar o regulador. A respiração correta pela boca, o aluno inspira e expira pelo regulador. Você até consegue expirar pela máscara, porém pode provocar embaçamento na sua máscara. Por isso a respiração correta é sempre pela boca. Inspira e expira pela boca. Respiração lenta e confortável, de maneira que você aproveite o ar. Esse casal teve uma adaptação super tranquila, é o normal, é o que a gente espera.
só colocar o rosto na água, o instrutor já vai guiando ali, próximo do coral. O aluno já vai se distraindo ali com os peixinhos, com o fundo da piscina, que é cheio de conchinhas, areia branca e os peixinhos. Depois que o aluno se adapta, o instrutor retira o ar do equipamento, que faz um pouquinho de peso, e aí inicia a submersão. Essa moça ela teve um pouco de dificuldade, é comum. Às vezes o aluno não se adapta logo no início, e o instrutor vai trabalhar ali a parte psicológica para que o aluno se convença de que ele é capaz de executar um mergulho, que é bem simples. Eu costumo dizer que o mergulhador, o instrutor, ele é um psicólogo subaquático. Ele está lidando ali com pessoas que estão com medo e se sentindo fragilizadas e estão depositando ali suas vidas, né, nas mãos do instrutor. Assim como você deposita a sua vida no piloto do avião, no motorista que está dirigindo o seu carro, apesar de que o mergulho ainda é mais seguro do que todos esses procedimentos, por mais que você não creia. Ele parabeniza ela ali, incentivando. E pouco tempo depois, pode levar alguns minutos até, ele não vai ficar feliz caso ele não convença essa aluna a mergulhar, e convencida, ela submerge. Essa é a mesma aluna que teve dificuldade. Olha a cara de felicidade dela. Isso é muito, muito, muito gratificante para o instrutor. Às vezes acontece de o aluno não se adaptar, isso é muito difícil, é muito raro. E é frustrante para o instrutor, então ele tem todo esse cuidado de convencimento. Recomenda? E depois é só alegria, só felicidade. Não é necessário usar essa roupa de neoprene, tá? Não é necessário. É mais pela parte estética que o aluno opta por usar essa roupa. Em locais frios, é óbvio, onde a gente tem uma água fria, é necessário porque ela protege a perda de temperatura corporal. Aqui em Porto de Galinhas não é necessário, porque a água tem uma temperatura muito agradável. Mas por motivos estéticos, fica bem bonitinha a foto ali quando você está usando a roupa. Aí você tem essa opção de usar ou não a roupa. Ela tem flutuação positiva, por isso que é fácil flutuar usando a roupa também. Ela é uma roupa de neoprene, parece um isopor. Aquela escadinha ali é para que o aluno suba com facilidade depois do mergulho. O equipamento é retirado na água para que não faça peso na hora do aluno subir. E o mergulho é recomendado para todos, pessoal. Para crianças a partir de 8 anos e não tem limite de idade. Nós já mergulhamos alunos de mais de 80 anos. O meu instrutor, por exemplo, tem mais de 70 anos e mergulha até hoje. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. Bartolomeu Moura, o meu pai do mergulho. E um abraço para Karine Vigolo, que foi a instrutora que me batizou. É um agradecimento muito especial, porque o mergulho literalmente mudou minha vida em Porto de Galinhas. Eu não sabia bem o que fazer quando vim para cá. E aí, depois do primeiro mergulho, eu decidi minha vida ali. Isso faz mais de 13 anos. Sou mergulhador avançado e trabalho há 13 anos com mergulho em Porto de Galinhas. E é isso aí, pessoal. Eu vou deixando os meus cumprimentos, meu agradecimento.
Se tiver gostado, deixe o seu like ou o seu dislike se não tiver gostado. Faça sua inscrição, ative o sino das notificações e não percam o próximo vídeo. Até mais. Aloha! Noturno você vê polvo, camarão, isso na praia, moré, lagosta andando. Hoje à noite dá pra gente fazer. Ó, entra lá, aloha. Vamos lá? Aloha!